Olá pessoal, meu nome é Oscar e eu sou autor do blog Economics for Real. Hoje eu quero mostrar para vocês a decomposição do IPCA conforme as estimativas do Banco Central do Brasil. Lembrando que esses dados estão disponíveis nos relatórios trimestrais de inflação do próprio Banco Central e sempre no início de cada ano o Banco Central realiza essa decomposição para o IPCA do ano imediatamente anterior. Então eu fiz aqui o levantamento da série histórica e construí aqui um código no R, né, utilizando o pacote HighCharter, que me permite elaborar um gráfico interativo. Então vamos dar um zoom aqui para tentar entender algumas das tendências e do que esse pacote possibilita em termos de interatividade. Pode parecer um pouco estranho esse gráfico, esse amontoado de barras, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Nós temos aqui os valores anuais do IPCA e aqui as 6 aberturas disponíveis com relação à decomposição, quais sejam inércia, expectativas, repasse cambial, choque de oferta, inflação de preços livres e de monitorados. Cada uma dessas barras, cada uma dessas cores corresponde a um ano específico. Então, por exemplo, aqui nós temos o IPCA relativo a 2015, 10,67%. Já aqui nós temos o IPCA de 2016, 6,29%. Em cada uma dessas classificações, nós temos a contribuição de cada item para o valor do IPCA anual. Então, vamos tentar entender um pouco mais a respeito da dinâmica inflacionária do Brasil ao longo dos últimos anos. Primeiro ponto notável é o seguinte: ao longo desses últimos 11 anos, a inflação notadamente se manteve acima do centro da meta de 4,5%. Ela gravitou muito próximo ao teto da meta de 6,5% ao longo de vários anos e em 2015 fechou em 10,67%. 2016 conseguiu ficar dentro, né, do intervalo estabelecido pelo Banco Central, mas ainda assim também bastante próximo do teto da meta de 6,5%. Essa série histórica mais longa nos permite entender algumas coisas que são interessantes. Então, em primeiro lugar, chama atenção o valor da inércia inflacionária de 2016, 1,84 ponto percentual da inflação de 6,29% de 2016 pode ser explicada pelo fator inércia. E esse fator ele é muito mais alto em comparação com os demais anos. Por quê? Justamente porque no ano anterior nós tivemos um IPCA variando de maneira muito forte, de maneira muito intensa. As expectativas com o passar do tempo se deterioraram, fruto da condução ruim por parte do Banco Central no que diz respeito à política monetária. A questão do repasse cambial, e aqui em períodos onde notadamente o câmbio apresentou valorização, né? A questão cambial contribuiu para diminuir a taxa de inflação, ou seja, tornar os produtos importados mais baratos e, consequentemente, aumentar a concorrência com o produto doméstico, com o produto nacional. Em 2015, tivemos uma desvalorização muito intensa da taxa de câmbio. A taxa de câmbio terminou 2014 ali em torno de 2,60 para fechar 2015 a R$ 13,90. Então foi uma desvalorização bastante intensa. Com relação aos choques de oferta, eles diminuíram com o passar do tempo, em comparação aqui com esse período entre 2007 e 2010 aproximadamente. Os preços livres sempre com uma inflação bastante alta, bastante significativa. Mas aqui o que é interessante notar é a evolução da dinâmica dos preços monitorados. Entre 2012 e 2014, a gente consegue perceber de maneira mais clara a política de controle de preços por parte do governo federal. Então foi exatamente nesse período, né, que o governo, para tentar evitar com que a inflação
aumentasse ainda mais, lançou mão de uma série de políticas para tentar evitar com que o IPCA fugisse, né, da meta estabelecida. Então, entre outras coisas, foi feito controle de preços, né, em diversos frontes, como, por exemplo, tarifas de transporte público, energia elétrica, combustíveis. Então, tudo isso foi feito, né, no sentido de evitar que a inflação subisse ainda mais e também como uma forma de ganhar o eleitorado através de uma política bastante populista. O que acontece? Enquanto os preços de venda dessas empresas com produtos cujos preços são monitorados pelo governo evoluíram de maneira muito pouco intensa, os custos de produção dessas empresas avançaram de uma maneira muito forte. E aí o que aconteceu? Obviamente essas empresas começaram a sofrer sérios desequilíbrios do ponto de vista financeiro, e aí o governo em 2015 precisou corrigir os preços dos produtos monitorados, e isso contribuiu com 4,1 ponto percentual da inflação de 10,67% de 2015. E esse processo ele foi corrigido ao longo de 2015 e 2016, até que convergiu aqui para um valor bastante baixo dos preços monitorados em relação à sua própria média histórica. Então, isso em linhas gerais e bastante breve é o que a gente pode dizer a respeito do comportamento da inflação a partir da análise desses dados. Somente mostrando, para finalizar, um pouco do potencial do pacote High Charter do R, é possível que a gente selecione somente alguns anos para a nossa análise. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar somente 2014 a 2016, eu posso anular os demais anos aqui, ó. E aí sim eu tenho como comparar, né, períodos específicos mais curtos. Tá? Então essa aqui é a mesma dinâmica que nós temos, os dados eles são interativos, mas aqui eu estou restrito somente a 3 anos. Então eu poderia comparar aqui, por exemplo, com 2008 e 2009, por exemplo, poderia gerar diferentes tipos de combinação no sentido de realizar a mesma análise que foi feita anteriormente, né, de alguma forma que seja interessante para quem esteja manuseando esse gráfico. Então eu vou disponibilizar esse gráfico interativo ali na página, tanto no blog quanto no Facebook. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço a oportunidade e até a próxima. Um abraço.